de estudos a respeito da exploração de petróleo na foz do Amazonas, que tem provocado divergências entre o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, representado aqui por você, e outros ministérios do governo, né? Mais notadamente o Ministério das Minas e Energias e a Petrobras, né? Hoje que é presidido pelo Jean Paul Prats. O Danilo Aguilar, que é nosso assinante, pergunta se não existe a possibilidade de exploração de fato de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas de forma equilibrada, sem agressões ao meio ambiente, sob uma fiscalização firme do IBAMA. O IBAMA não decide sobre a produção de petróleo. O IBAMA não faz política energética. Eu posso ter as minhas paixões pessoais, né? Eu posso pessoalmente defender energia limpa, renovável, a transição ecológica. O governo está fazendo um esforço enorme nessa direção, mas não é o IBAMA que decide isso. Não existe proibição de exploração de petróleo em nenhuma região do país, né? Exceto, obviamente, dentro de uma terra indígena, dentro de uma unidade de conservação, coisas desse tipo. Mas o IBAMA trabalha usando um instrumento que é o instrumento do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental não resolve todos os problemas. É muito normal as pessoas levarem para o licenciamento ambiental todos os conflitos sociais, os problemas antropológicos, os problemas culturais, os problemas econômicos, tudo para dentro do licenciamento ambiental. O licenciamento ele vai ver a viabilidade. O licenciamento tem a sua fase de consulta à população, o licenciamento tem a sua fase de análise dos estudos técnicos, e ali naquela região a gente já teve 2 poços com licenciamento do IBAMA. Nós tivemos no passado, um passado já bem distante, cerca de 100 perfurações, nenhuma achou petróleo, e aí nós tivemos agora mais 2 perfurações mais recentes, uma não achou petróleo, e a outra enfrentou um problema muito comum naquela região. A Petrobras foi explorar um poço de petróleo nessa região com licença do IBAMA, e as correntes empurraram a sonda, e a sonda quebrou. Ela quebrou, a Petrobras teve uma dificuldade enorme de recuperar essa sonda, e aí, obviamente, começa um processo onde o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o governo como um todo, passa a ter alguns cuidados extras na exploração de petróleo nessa região. Então, foi criado primeiro uma portaria interministerial, a 198, dizendo que para as áreas novas deveriam fazer estudos adicionais, né? Esses estudos adicionais seriam na esfera do planejamento e não do licenciamento, que são as chamadas avaliação ambiental de área sedimentar. Nesse caso, não foi feita a avaliação, e o IBAMA agora entendeu que nesse lote específico, né, já teve outras negativas naquela região de 5 outros lotes de petróleo em 2018, mas que nesse último pedido da Petrobras faltam ainda dados, faltam informações para que o IBAMA possa emitir a licença. Não é o IBAMA que diz não, mas, obviamente, no licenciamento, o IBAMA só vai dizer sim a hora que tiver tudo certinho, a hora que tiver restado, demonstrado a segurança de exploração de petróleo nessa região. Emitimos 20 licenças para a Petrobras esse ano, né, para a Petrobras e para outras empresas. A gente ainda está analisando outras 20 licenças nessa mesma região, de outros lotes de petróleo, muitos deles que não estão com a Petrobras. Esses outros postos, enfim, outros avanços da Petrobras que também estão sob escrutínio do IBAMA, eu gostaria que você comentasse um pouco mais detidamente, especialmente offshore, obviamente, né, o que tiver, que seja possível compartilhar. A gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos de energia limpa no Brasil, né? A energia solar já é a segunda, a energia eólica é a terceira, né? A primeira é hidroelétrica. Ter uma matriz limpa é muito importante, porque, de repente, a industrialização pode, o mundo inteiro, resolver fabricar um produto no Brasil, porque aqui a energia é uma energia limpa. Você não tem emissões para a fabricação de um determinado produto, trabalhando numa lógica de energia limpa. Mas, mesmo assim, a gente percebe, em parte como um combustível de transição, que aumentou bastante, tem aumentado bastante os projetos relacionados principalmente a gás, né? A gás mineral, tanto gás de petróleo quanto um gás explorado dentro do continente, né? É um gás antigo,
Também tem aumentado o chamado biogás, né, que é o aproveitamento do gás oriundo de resíduos da agricultura, usinas de álcool, o gás de obras de saneamento, como estações de tratamento de efluentes, aterros sanitários. A gente percebe, obviamente, uma mudança na matriz energética. O IBAMA está licenciando hoje 78 usinas eólicas, e não é torres, são complexos eólicos em alto mar, são os complexos eólicos offshore, são 78. Muitos desses pretendem produzir gás e hidrogênio no futuro, e, ao mesmo tempo, também esses projetos de petróleo, né? Só para a Petrobras hoje estão em análise no IBAMA 100 processos de licenciamento, em diferentes estágios, alguns estão em estágios bem iniciais, outros estão em estágio mais avançado. Então, assim, o tema de energia é um tema bastante... É um tema que movimenta paixões, é um tema que provavelmente a gente vai ouvir falar muito disso, né? Sobre como é que vai se dar esse processo de transição. No licenciamento, isso já está acontecendo. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma previsão de licenciar, daqui para frente, cerca de 100 descomissionamentos de plataformas de petróleo. O que é isso? É plataforma de petróleo que não vai mais produzir petróleo e que estão sendo desmontadas, né? Nós já estamos aí com uma previsão de licenciamento de 60 plataformas e navios de exploração de petróleo. Isso prova que a transição, de fato, já está acontecendo, né? Da mesma forma, esse licenciamento desses grandes complexos eólicos. Mas o que o IBAMA faz? O IBAMA faz uma análise técnica. Nós temos hoje uma média de 14 processos de licenciamento por servidor do IBAMA, né, da equipe de licenciamento ambiental. A gente está com 3.400 processos. E, obviamente, tem processos que demandam um bom estudo aí da equipe, né? Muita análise, né? E às vezes demora um pouquinho mais. Mas é o que eu disse, o IBAMA está licenciando de tudo. Muita energia limpa, muita energia renovável, mas também, obviamente, a indústria do petróleo é muito forte no Brasil.